Bem-vindos a mais um Vozes da Terceira Terra. Eu sou o Marcelo. Eu sou o Netão. Eu sou o Rodolfo. Eu, Taz. Já passou, Marcelo. Pode continuar. Ah, caralho, de novo. Vocês estão falando muito rápido pra mim. Tá, take 2. Aqui é Daniel Anandi do Rolando 20 e você está ouvindo Vozes da Terceira Terra. Bem-vindos a mais um Vozes da Terceira Terra. Eu sou o Marcelo. Eu sou o Netão. Eu sou o Rodolfo. Eu sou o Taz. E hoje nós vamos falar de guerra. Sexos? Podia ser. Nossa, é verdade, Não, já né? falamos sobre isso. A gente pode falar revisitando a Guerra do Sexo. É guerra com exclamação. Quando você escreve guerra com exclamação, é combate, escaramuças, batalhas, São João, Henrique V. Henrique V? Excelente exemplo, Guerra né? sem exclamação é sexo. Nossa, tá Nossa, bom, eu beleza, não quero ver o vamos. Neto transando nunca na minha vida. Imagina os tiros e os canhões. Vamos pro episódio. Ah, beleza. Tá, a proposta é uma coisa que se discute muito há muito tempo, desde que o D&D é D&D. Por que D&D? Porque é onde mais acontece guerra, ou seja, combate em massa. Quando a gente fala guerra num RPG, a gente está falando de combate em massa. Os jogadores controlando exércitos, seja seus personagens liderando exércitos, ou o próprio jogador comandando exércitos, no caso de Birthright, né? Ou então a ação acontecendo no meio de uma batalha. A gente fala D&D, mas isso pode acontecer em qualquer jogo. Pra falar a verdade, o primeiro combate em massa que eu joguei na minha vida foi em GURPS, não foi D&D. O D&D eu fui jogar só na terceira edição, não foi a D&D na verdade, né? Então, apesar de a gente falar mais de coisa medieval, dá pra falar, e nós vamos falar, o que eu espero, muito sobre combate moderno, a guerra moderna, mas no sentido de como a gente faz combate em massa. Quais os truques que nós usamos para circunnavegar os problemas típicos de uma narração, um jogo num campo de batalha, ou então jogadores comandando exércitos, né? Tipo, seus personagens são capitães, liderando uma tropa, etc. Esse é o problema de hoje. E eu esqueci o D20. Eu sempre quis mestrar uma guerra. Ah, é verdade, o Taz e o Neto agora com o iPhone deles, eles têm. Eu sempre quis Oh, mestrar uma inveja. Tá campanha bom, então. Fala, Rodolfo. no qual passava-se uma guerra no período napoleônico. Nossa, seria uma boa ideia. Eu cheguei a programar. Não foi período napoleônico. Eu cheguei a fazer um curto arco de histórias pra GURPS, na verdade. Se passando na Revolução Francesa. Quer dizer, seria antes disso, né? É, E eu planejei fazer batalhas mesmo. Acabei nunca jogando isso. Tá, Neto, rola aí o seu dado. Quanto? 18. Taz? 3. Agora deixa eu rolar com o do Neto aqui. 9. Rodolfo, rola aí. 9, Então a gente rola de novo. 19. 20. Puta que pariu. Então é Neto, Rodolfo, eu e o Taz. Ok. Ok, combates em massa. Já aconteceu muito lobisomem, vai? Então, eu não sou um mestre de D&D, né? Na verdade, a primeira aventura que eu fui montar de D&D foi a Pedra Escarlate, que a gente comentou no podcast passado. Já 3.5, já nos Estertores da Morte. Minha vida com D&D foi bem ralinha. Uhum. Já em Lobisomem, já aconteceu várias vezes dos jogadores entrarem em batalhas campais, ou seja contra criaturas da Wyrm, né, contra hordas maciças de criaturas da Wyrm, seja contra hordas maciças de outros lobisomens. Caramba. Aconteceu só uma vez, mas foi bem legal. O que me vem na mente agora... Mas tem muitos problemas, certo? Então, qual que é o grande problema? É que o mestre pode se sentir... Intimidado? overwhelming. Eu tava pensando... Seria se sentir inundado, avassalado, avassorado. Fala, puta merda! 500 pessoas lutando no campo de combate, como é que eu vou controlar isso tudo? Qual que é a palavra que a gente tá procurando, hein? Empanturrado. Não é. Congestionado. Cheio. Sobrecarregado? Sobrecarregado! Sobrecarregado. Tá.
que pariu. Essa é a sessão dicionário hoje, cara. Ou então, o mestre pode se sentir sobrecarregado de pensar numa aventura com mais de 10 pessoas. Uhum. Com mais de 10 personagens agindo ao mesmo tempo. Imagina então uma batalha com 100 personagens. Então, eu não sei, mestre de primeira viagem, o que aconteceu comigo, por exemplo. Mestre de primeira viragem. Viagem. E quando ele começa a jogar Magic. Me- Agora eu sei como que ele se sente comigo. Eu tô rompendo ele com essas piadinhas sem graça. Terrível. Mestre de primeira viadagem. Mestre de primeira viadagem é interessante. Como seria, né, cara? Meu, gente, não tem que fazer o conteúdo e rodar. Episódio pra frente. Ai. Agora até perdi o que eu ia falar. Perdi o fio da meada. Mas Que tudo o mestre bem. de primeira viagem pode se sentir sobrecarregado. Isso. Mestrando pra mais de 10 Mais de personagens. Quem dirá 100. Quem dirá... Ok, lembrei. Legal que o Taos me voltou de volta nos trilhos. Então, uma das primeiras dicas, pelo menos que eu usava no Lobisomem, com combate em massa, é você setorizar o combate. Como os jogadores estavam sempre no combate, na infantaria, no meio da muvuca, eu setorizava. Você faz um pequeno combate narrando que tem um combate maior em volta. Era o que eu ia te perguntar. É setorizado no sentido de que cada jogador tá com um personagem só. Isso. Mas comandando vários outros. Não. Isso no caso de um combate em massa, onde os jogadores são parte da infantaria. Mas eles estão separados. Sim. Cada um... Às vezes eles estavam juntos, às vezes não. Mas assim, tem 2 jogadores junto com mais 50. Ah, tá. Isso é um setor. Isso Você é um narra setor. aquilo, aí você pula. E não é nem com os outros 50. Que, querendo ou não, mesmo que você esteja num combate em massa, o máximo que você vai estar enfrentando é 2, 3 oponentes ao mesmo tempo. Aham. O importante é que você dê a descrição do cenário, a descrição da batalha, seja aquela coisa avassaladora. Nesse caso, para o jogador. Apesar do mestre não precisar se sentir avassalado, né, ou sobrecarregado, o jogador tem que ter a sensação que ele está num mar violento, né, em águas violentas, e que qualquer lugar que ele for, ele vai esbarrar em alguém. Mas como fazer isso? Como passar esse sentimento de urgência, de velocidade? Uma descrição muito bem feita. Calma, acho que a gente vai... Uma segunda rodada de descrever a guerra é melhor. Ah, beleza. Ok. Isso é uma primeira dica para quando os jogadores estão no front. Eles não são generais, eles não são comandantes. Eles estão lá junto com a infantaria. Que é o que acontece muito no Lobisomem. Agora, quando é para comandantes, acho que o Rodolfo pode falar melhor. Rodolfo? Oi, voltei. Rodolfo? Eu separo de 4 formas uma jogada de guerra. Primeiro, essa que o Neto tá falando, né? Tá rolando uma guerra e os personagens jogadores são peões no meio da guerra. Né? O meu método é muito semelhante, quase idêntico ao que o Neto usa. Segundo método, segunda situação, é quando os jogadores querem e eles participam da estratégia do exército. Então eles querem falar, vai uma infantaria para lá, uma cavalaria para cá, movimentar nossas catapultas para aquele lado, para esse lado. Aí eu acho que o método mais legal é o método do Senhor dos Anéis. Quem que fez o Senhor dos Anéis do RPG? O Coda? Essa uma coda é da Decipher. É Coda ou é Coda? Depende de onde você... Potato ou é potato? Exatamente, o sotaque que você quer. É um método que eu acho legal pra caramba, porque você tem uma rodada, o indivíduo no meio do combate, dando ordens ou lutando, ou na outra rodada são os exércitos se movimentando. Esse microfone tá me confundindo. O mamilo, você quer dizer? Agora. Perdi onde tava. Na primeira rodada com A o pessoal organizando, na segunda eles no front. Sim, na primeira rodada, eles no front, eles jogando, eles combatendo contra o inimigo. Na segunda rodada, a movimentação dos exércitos. É algo tipo War, né? Tem um modelo, o terceiro que eu ia falar, é totalmente tipo War.
Os jogadores montaram a estratégia do exército e não vão participar da batalha. Eles são reis, eles vão ficar atrás do exército. Aí você vai jogar pelas tropas, pelos exércitos, pelas infantarias e cavalarias e maquinário de ataque, esse tipo de coisa. Quase como um jogo de tabuleiro. Em Birthright a gente jogou War, né? Praticamente. Usamos até pecinha do War. O quarto modelo é um no qual o jogador ele monta a estratégia do exército, ele participa da estratégia do exército, fala o que vai acontecer, é o que eu mais uso. Eu narro o personagem no meio da guerra e depois eu vou contando para o jogador o que está acontecendo com os exércitos. Então ele cria estratégia e depois vai pra porrada. Seria uma mescla. Mas ele cuida do dele e depois eu vou narrando o que está acontecendo. Tudo bem, então é no uma combate mescla maior. do 3 com 1. Isso, é uma mescla do 3 com 1. Eu me perdi. Eu também tô então, confuso aqui. 4 modelos. Primeiro, tá tendo uma guerra de exército e eu narro pro jogador o que o personagem dele tá vivendo naquele momento. Seria Entendi. a batalha setorizada. Isso, o primeiro batalha modelo setorizada. Tá. É o micro dentro do macro. Isso. Segundo, o jogador participou da estratégia dos exércitos. Então, na rodada de combate, tem uma rodada do micro, aquele personagem naquele setor da guerra, onde ele está naquele momento, e uma rodada do macro em seguida, contando como que está a movimentação dos exércitos, o jogador decidindo para onde vão determinadas tropas ou não. Você pode imaginar que é o general em cima de um cavalo, dando ordens, lutando, e na outra rodada os carinhas com as bandeirinhas correndo de um lado pro outro, levando o exército. Isso. Terceiro, o personagem jogador não interpreta... O jogador não interpreta seu personagem durante a guerra, ele só comanda os exércitos. Quase como um jogo de tabuleiro, quase como um War. Ele é um general e, tipo, o general que tá lá escondidinho no castelo, passando ordens via mago e pombo-correio, você coloca aqui o tipo. E o jogador controla os exércitos, só exército contra exército. Quarto é aquele no qual o jogador participa da criação da estratégia dos exércitos, o mestre, eu narro o que está acontecendo no micro, ele no campo de batalha, e descrevo para ele se a estratégia que ele montou deu certo ou não, o que está acontecendo com as tropas que ele decidiu movimentar. Mas isso no micro. Entendi. E você misturou 1 com 3. Eu uso mais esse quarto modelo, que segundo Tá. o Neto é 1 com 3, Era entende? o que eu ia te perguntar. Qual que você mais prefere, qual você mais gosta, qual você mais usa. Mas a gente podia falar... A gente vai falar sobre isso agora ou depois? Não, eu posso falar rápido para você. Não quero que você fale rápido. Quero que você elabore. Eu quero Ah, tá ouvir. bom. Tá bom. E... É porque eu tenho um outro método. Qual já que que é é? minha vez agora mesmo. Que é o que eu mais gosto de usar. Que é o método... Eu evito o combate em massa. A grande maioria dos... Eu gostei desse método. Qual que é o método que você prefere, Marcelo? Eu não uso. Não, eu tenho um método. É um método, pode chamar de método zero aí, se colocar no do Rodolfo. Tem um método Você colocando do Rodolfo? no zero do Rodolfo. Sai fora. Que é o que eu mais uso, que é o que eu prefiro. Não que eu não goste de mestrar uma ação no meio de um combate. É que eu gosto de ser econômico com grandes batalhas. Já repararam que filme de Hollywood sempre só tem, com raríssimas exceções, todo filme, não importa que ele tenha 3 horas, tem uma única batalha? Essa batalha de campo mesmo, com milhares de soldados. Todo filme só tem uma. Até filme de guerra, filme, por exemplo, Coração Valente, cara. Tem uma. Às vezes você vê o final de uma, o resultado de outra, mas a única que aparece mesmo do começo ao fim, aquela batalha toda, é uma só. Então todo filme de guerra só tem uma, assim como Minhas Aventuras. Toda aventura de guerra, e eu faço muitas, especialmente no D&D, eu só vou pôr uma batalha. É importante. Na campanha toda. Na campanha toda. Que é a climática, geralmente. Não necessariamente. Às vezes eu gosto de colocar aquela batalha que muda a direção da guerra. Aí aquela eu vou narrar do começo ao fim com os jogadores participando. Mas o que eu mais faço é evitar o combate. De modo... Evitar o combate em massa. Evitar o combate em massa. Os jogadores costumam ser, por coincidência, por uma ironia do destino, os jogadores, os personagens dos jogadores, sempre são contratados ou se veem na posição de batedores. Sabe aqueles caras que vão lá antes? Tipo, temos que descobrir, no caso de um jogo de Trinity, por exemplo, vocês vão sondar a região. Vocês jogaram esse jogo, né? Vocês tinham que sondar a região antes para descobrir onde é que os exércitos da FSA iam estar, para vocês terem essa vantagem. Lembra que vocês pularam para Saturno? Sim.
Então, assim, os jogadores foram na frente para descobrir onde a frota estaria. É uma técnica assim, os personagens jogadores estão paralelo à guerra. Não, então, exatamente, paralelo ou antes também. Eles se envolvem antes da ação, porque a hora quando eles voltam e informam o general, olha, fulano, eles estão em tal lugar, estão preparando essa estratégia, porque nós entramos lá, nós até cortamos os arreios de alguns cavalos, umas coisas assim, descobrimos os planos deles e tal. Beleza, então a combate vai acontecer amanhã de manhã. Pra vocês não, vocês eu tenho uma outra missão, sabe? E aí, beleza, eles se esquivam, a ação deles é paralela. Ou já fui obrigado a narrar uma vez em que os jogadores faziam e queriam participar da grande batalha, da grande ação. Eu falei, caramba, não pode ser esse combate ainda, não é o combate importante do jogo. Aí eu fiz com que eles não conseguissem chegar no campo de batalha. Sabe, na batalha principal, no âmago da batalha, eles ficaram comendo pelas beiradas. Eles estavam tendo que lidar com orcs correndo em volta do exército, então eles tinham que lidar com aquele problema mais urgente. Então eu acabei evitando que eles chegassem no âmago da batalha e participassem do combate em massa, sim. Porque o combate em massa eu estava reservando para mais para frente, uma batalha realmente importante. Então a gente pode entender que precisa ter uma valorização do combate. Porque uma das coisas que realmente acontece é que batalha em massa é cansativa pra caramba. É, também tem isso. É por isso que todo filme só tem um, porque o diretor não consegue filmar duas. Eu não sei como jogador, tirando a batalha de Birthright, que foi um jogo de war, eu não sei como jogador, mas como mestre é muito cansativo você narrar uma batalha em massa. Ah, pro jogador é um combate como qualquer outro, só um combate mais extenso. O mestre cansa pra caramba. Porque mesmo você tendo dicas, né, isso que a gente tá falando, jeitos de você transformar essa batalha de milhares de pessoas em uma coisa que dê pra você elaborar, o esforço intelectual de pensar num combate em massa, como ele tá se desenvolvendo, e pensar como inserir os jogadores, seja eles como estrategistas, seja eles como bucha de canhão, seja eles como generais, é muito grande. É uma coisa que cansa. Eu me sinto cansado depois de uma batalha em massa. Agora, Taz, você mestra num cenário chamado Warcraft. É bom você ter uma carta na manga aí, hein, cara. Então, não precisei ainda. Você tá brincando? Não precisei Não ainda. rolou um combate em massa no Não World of rolou um Warcraft? combate massa ainda, não deu tempo ainda. Caramba, quando ele tentou, eu joguei um monte de bomba na Era o que eu ia cidade. perguntar, tipo, mesmo com o seu personagem provocando todas as civilizações, destruindo as cidades deles, cara? Então, destruí a cidade, não teve combate em massa. O combate massa foi o personagem do Netão jogando as bombas dentro da cidade. Esse foi o combate em massa que teve. Foi um trampo. Massa explosiva. Se fosse necessário, seria alguma coisa de cerco. Eu acho que a melhor coisa para combate em massa, para esse tipo de coisa, seria cerco. Eu não daria conta. Ah, eu tinha me esquecido, é verdade. O cerco é uma maneira muito boa de jogar combate em massa, né, E é cara? gostoso, porque você pode colocar NPC junto, você pode colocar os jogadores, você pode colocar... Qualquer coisa é válida. Ou você fazendo cerco, ou você... Aliás, ou você sitiando, né? Ou sei lá, o que quer que seja. Eu acho que o cerco é muito legal. Eu não... Até hoje, mesmo com Warcraft, eu nunca precisei do combate em massa. E provavelmente vou para a opção 0 também. Se for o caso. Você circunnavega o combate. Exatamente. Arruma um jeito de escapar dele. Não... Em Lobisomem, geralmente é os jogadores sitiados dentro de um caerne. Sempre. Só que o Marcelinho, que participa do fórum, tal, amigo nosso, ele criou um jogo, cara, que eu fiquei doente pra jogar, mas não tive oportunidade. Lobisomem? Lobisomem. Ele criou um cenário onde existe um caerne da Wyrm e 5 outros caernes de Gaia em volta, sitiando ele. Isso é Warcraft, cara. O lance era que os outros caernes não estavam acostumados com o fato de estar ganhando a guerra e ficavam com medo de ir lá enfrentar o caerne da Wyrm. Então era uma situação inversa do que acontece geralmente nas mesas, né, no jogo, do cenário. E com outros problemas. Ele narrou, terminou, era uma one shot. Eu queria ter jogado, infelizmente não pude. Ah, tá, então aconteceu. É que você não Aconteceu, participou. é. Ai, que legal. Quem foi que jogou isso? Foi uma galera lá da faculdade dele. Lá em Irati? Não. Em Bauru. Em Araraquara. Ele não fez faculdade em Bauru? Fez, Ele mas... fez pós em Araraquara. Sim. Nossa, eu também ia viajar. Ô Marcelinho, eu sei que você tá escutando isso, então depois no fórum coloca lá como que foi a aventura. É verdade. Você falando que deu certo em Lobisomem, pelo menos essa estratégia, eu tô até pensando em adaptar alguma coisa para vampiro.
Colocar algum Combate em massa em vampiro. combate em massa com zumbis seria muito interessante. Ah, Se Ah, se quer bacana. combate no vampiro, coloca um lobisomem. Não, mas pra ser em massa, poxa. Contra É, uma mas massa de é, músculos. então- Ah, sim. Mas eu quero que os meus personagens sobrevivam, caramba. Então, é verdade. Pode colocar então sem Eu, zumbis. eu acho que a grande sacada do combate em massa é o mestre ficar esperto para ver o que os jogadores estão querendo. Eles estão mais interessados na briga dos exércitos, onde vai ficar posicionadas as catapultas ou as naves espaciais, ou eles estão afiando as próprias espadas porque querem pegar determinado vilão no meio do outro exército. Na verdade, eles querem cabeças dos generais. Bom, se eles querem as cabeças dos generais, eles estão pensando no personagem ou nos exércitos dos personagens, Eles né? querem micro ou macro, né? Gostei dessa. Exato. Micro, macro. Então, se vocês me permitem, eu vou falar uma coisa que vai contra o senso comum de combates em massa. Todo mundo age como se combates em massa em RPG fosse muito difícil de fazer. Eu não sei se eu estou fazendo errado, mas eu sempre achei muito fácil. Na verdade, chega a ser até simplista. Sabe, por mais que seja cansativo, porque a ação é ininterrupta, eu acho mais fácil, às vezes, manobrar os jogadores e a ação no meio de uma batalha do que dentro de uma dungeon. A técnica que eu uso é o seguinte: tem 2 livros, né? Tem 2 livros sobre isso que saíram para a 3ª edição. Um é da própria Wizards, acho que é The Dogs of War, e a outra é da Sword and Sorcery, agora eu não me lembro. Ó, fazer um plug descarado aqui, o Fabiano Neme, do blog Vorpal, ele escreveu uma resenha sobre esses 2 livros, eu vou colocar nas show notes, para quem estiver interessado nesses livros. São regras para a 3ª edição, ou 3.5, não sei exatamente, mas também não foi muita diferença. Eu faço assim, cara. Vou dar um exemplo, vou dar 2 exemplos, um medieval e um futurista. O futurista, o Neto que tá aqui jogou. O Rodolfo, você tava junto quando eu joguei essa de Trinity ou não? Você chegou a jogar o remake, mas não chegamos no combate, né? Não, ainda não. Quando a gente jogou, Neto, você lembra com quem que tava? Que vocês chegaram a ter foi o Rui. Tava o Rui e o Murilo. E o Aloysio. É verdade, vocês 4. O primeiro problema que eu encontrei foi o seguinte: como dar coisa pra fazer pros 4 personagens. O personagem do Neto, você tava com a Clara Brown, que era uma conselheira da nave. Era conselheira e depois ficou oficial de comunicações. Inclusive ela virou oficial de comunicações por causa dessa batalha, porque eu precisei dar uma coisa pra você fazer. Você era o Hura, é isso? Era uma mistura de conselheira Troy com o Rura. Conselheira Troy com o Rura. Beleza. Que era uma mulher macho. Eu não consegui fazer. Ela mulher. Imagina o Neto desse tamanho com essa barba interpretando uma moça. Eu não consegui, ela virou lésbica. Beleza. Com ele tomando injeção de testosterona, né? Tudo bem. Não deu. boas Vai, beleza, memórias. não deu. Boas Eu memórias. tentei, eu juro que eu tentei fazer um personagem feminino. Bom, o Rui foi fácil, cara. O Rui fez um piloto. Era uma batalha espacial, foi a coisa mais fácil do mundo. Joga ele no meio da muvuca. O personagem do Murilo, eu não me lembro agora. Tava junto, eram os dois pilotos, eles estavam na mesma nave. Não, era o do Aloysio que era o outro piloto. Era o da Luísa? O Murilo eu não lembro o que ele tava fazendo, cara. Será que ele não foi no dia? Eu não consigo lembrar o que o Murilo tava fazendo no dia. Eu lembro que ele tava no hangar quando a nave explodiu. Ah, mas não, isso foi na sessão seguinte. Vai, Marcelo, daqui a pouco vocês vão contar a aventura. Eu quero saber quais técnicas Eu tô vocês tentando usam. lembrar. A primeira técnica foi o seguinte: os 2 pilotos foi fácil. Joguei eles no meio da muvuca. Cada um pegou uma nave. Acho que os 2 estavam com 2 naves diferentes. Não, era a mesma nave. Era uma nave que você tem um piloto e tem o artilheiro. Ah, é verdade. O personagem do Rui era piloto de uma nave e o personagem do Luiz era artilheiro da outra. E aí, era basicamente o seguinte, cara. Isso serve pra combate medieval. Uma ação atrás da outra. Beleza, quantas naves inimigas tem no meu campo de visão? Você tem 3. Essa está se aproximando de você, a outra está se afastando de você e a terceira está engajada com um caça aliado. Qual você vai engajar? O cara vai escolher. Obviamente, se ele escolher uma das duas que não for a que estiver se aproximando dele, existe uma chance grande da que está se aproximando dele ter detectado ele e ter escolhido ele para uma que a gente chama de dogfight, né? Que é o combate aéreo mesmo, ou no caso espacial. Basicamente, é o método 1. Eu sei o que as chances, na verdade, em porcentagem mesmo, de rolar o D100, do que cada nave vai fazer. As chances que ele tem de aparecer uma nave na cola dele que ele não viu. Aí o jogador rola a percepção, né? Pra ele ver se tem alguma nave tentando entrar em modo, tipo assim, de engajar, né? Se ele detectou outra tendo modo de engajar, ele decide. Se ele não detectou, tem uma chance daquela nave se aproximar dele sem ele ver. Aí vou rolar contra a percepção dele, cada sistema tem seu método.
Beleza, ele escolhe. Aí é um combate normal, com turnos. Eu faço isso, eu gasto tanto na minha pilha de dado, ou eu gasto tal poder, não sei o que, não sei o que. Uso tal manobra. Se eu tentar fazer isso, o que acontece? Rola em engenharia, vê se a nave aguenta. E por aí vai. Só que eu alterno em turnos mesmo. Essa sua vez, pula pro outro. O personagem do Liso, no caso, era um canhoneiro. Acho que foi um exemplo perfeito, porque tem todas as coisas diferentes. Era um canhoneiro. Então ele ia tentar acertar enquanto o piloto rolava. Aí eu rolava as ações abertas, mostrando o que o piloto está tentando fazer, e ele podia até mesmo dar dicas pro piloto. O personagem do Murilo estava no hangar mesmo. O personagem do Murilo estava no hangar. O que ele estava tentando comandar? O comandante, o capitão da nave, da grande nave mãe, estava dando ordens de manobrar. Então o personagem do Murilo estava tentando fazer com que a nave se alinhasse de maneira mais eficiente. Eu pedia rolagens de engenharia, rolagens de Savi, esse tipo de rolagem típica do Trinity, porque ele rolava, ele se sentia na ação. Ele falava, não, beleza, consegui dar mais 30% de potência para os canhões. Droga, eu rolo lá que a nave está tomando muito tiro, a bombordo da proa. Aí ele vai rolar para ver se ele consegue mover os escudos para ter mais potência. E eu narro isso, geralmente, com um senso de urgência, do tipo, a nave está tomando muita porrada na bombordo da proa, 2 canhões foram destruídos e uma das naves inimigas está se posicionando para dar mais uma passagem. Tipo assim, você narra com ênfase, narra com vigor. E aí, o método 1. você passa esse senso de urgência. Aí o cara rola rápido, senão não dá tempo. Aí você não pode deixar o cara pensar muito. Você conta 10 segundos, porque senão a nave vai passar e vai começar a disparar e o hangar, a porta do hangar tá aberto e você não polarizou o casco, sabe? Você vai jogando um monte de informação pro cara ficar afobado. O personagem do Neto foi o mais legal, porque eu coloquei o personagem dele na ponte de comando, sabendo exatamente tudo que estava acontecendo. O comandante e o capitão dando ordens. E aí o personagem dele podia dar palpite, fazendo suas rolagens. Aí o que aconteceu? Era a conselheira que virou oficial de comunicação, que virou a palpiteira. Que inventou um torpedo que deu a vantagem para as naves aliadas. Por quê? O Neto me perguntou assim, como são as naves inimigas? Aí eu falei, olha, eles são da FSA, são F-22, naves muito mais avançadas, e eles têm um sistema de guia automático. Eles dependem só de um piloto que é canhoneiro ao mesmo tempo, porque a nave compensa se o piloto começar a disparar, etc. Já as de vocês são F-15, e são naves mais antigas que dependem de um piloto e canhoneiro e de coordenação entre eles. Tinha essas rolagens, né? Tinha a rolagem do personagem do Rui para ver se ele conseguia sincronizar a nave pro canhoneiro disparar, essas coisas. Para dar essa ideia de que você está participando as suas ações também influenciam nas ações de outras naves. O Rui chegou uma hora que ele quis jogar para fazer corta-luz, a nave tava com alguém na cauda dele, não conseguia se livrar, ele rolou para ver se conseguia fazer o corta-luz, essas coisas. Você tem que dar esse senso de que está acontecendo um monte de combate, por mais que seja na prática um combate isolado. O personagem do Neto estava recebendo todas as informações dos outros personagens. E aí o Neto teve a ideia. Pera um pouquinho, então eles estão usando o sistema automático. E eu tinha estabelecido já no começo do jogo, há muito tempo, as regras do jogo, que era física, né? Era bem não era space opera, era uma hardcore sci-fi, né? Era uma hard science assim no jogo. Mas tinha Technobabble. Tinha muito Technobabble. Na verdade, eu convidava os jogadores a usarem todo o Technobabble que eles conseguissem. E para quem não sabe o que é Technobabble, é aquela hora em Jornada nas Estrelas em que o capitão diz que a nave está perdendo potência e o LaForge fala assim, vou tentar realinhar o revertedor de fluxo com partículas ômega e resolve, entendeu? Isso é a tecnobobagem, tecnobaboseira, né? É você falar nada com termos de ficção científica. Bom, mas voltando ao personagem do Neto. Como ele estava na ponte de comando, ele era o único dos jogadores que estava vendo o posicionamento de todas as naves inimigas, tanto as naves mãe inimigas, quanto aos caças, etc. E aí eu falei, você pode optar com o que você quiser, tanto interpretando o mesmo, quanto se você não tiver ideia, rola aí alguma coisa. E ele teve uma ideia fenomenal. Ele falou assim, então as naves dos inimigos dependem muito mais de sensores automáticos? Beleza. Aí ele falou assim, e se eu dizer pra engenharia carregar um torpedo com... Você lembra o que era? Era um Gravitons. Eu pedi pra gerar uma onda de graviton que vai derrubar... Uma onda gravitacional, né? Vai derrubar todos os sistemas de todas as naves. Porque aí, o que aconteceu? Basicamente ele jogou um flashbang no meio do combate. Desativando... Não foi graviton não, porque graviton é a partícula de gravidade. Era alguma coisa que assim, que sobrecarregou os sistemas. Era fótons ou raio-x. Era alguma bobeira que eu inventei na hora. Alguma onda, alguma radiação que não daria dano em ninguém, mas sobrecarregaria todos os sistemas de todas as naves. Na prática, todas as naves ficariam cegas, porque no jogo de Trinity eu estava usando bem hard science, assim, de que as naves dependiam de controle de sensores passivos, né? De detectar ou infravermelho, ou ultravioleta, ou fótons, ou gravitons, ou blá blá, raios, etc. E aí
uma coisa bem no estilo do Larry Purnell. Não sei se alguém já leu os livros de ficção científica do Larry Purnell. Ele é bem hard science nesse sentido. Ele é bem fisicamente apurado, sabe? Os livros dele são nesse sentido. E aí ele teve essa ideia, e aí o personagem do Murilo rolou, conseguiu desenvolver um torpedo que disparava alguma coisa, acho que era raio-x, cara. E que sobrecarregou todos os sensores de todas as naves. E deixou os inimigos com câncer. Matou todo mundo de câncer. Inclusive os aliados. Todas as naves do combate, os F-22 inimigos e os F-15 aliados, perderam todos os sensores passivos. Eles não iam usar sensores ativos, porque usando sensor ativo você está dizendo, que nem submarino, você está dizendo para todo mundo em volta onde você está. Só que, como as naves aliadas tinham um piloto e um canhoneiro, não dependiam de alinhamento automático, eles conseguiam pilotar usando visão, né, pilotar manualmente, e o canhoneiro podia disparar usando matemática básica. Né? Distância e direção vetorial do inimigo, ele dispara um pouco mais na frente, etc. Os inimigos... Quem jogou como é que chama aquele joguinho de computador? X-Wing, sabe o que a gente tá falando. E aí os inimigos não. Aí eu comecei a rolar pros inimigos, porque os pilotos inimigos tinham que ao mesmo tempo pilotar e disparar. Eles não podiam se dar o luxo mais de fazer uma coisa só e deixar o computador fazer a outra, porque o computador não ia conseguir pilotar, porque ia bater em alguém, ou não ia conseguir disparar, porque não ia detectar nada. Porque tinha esse torpedo inundando a região, acho que era com raio-x ou raios gama, um negócio assim. E foi fantástico. Eles venceram a guerra. Nossa, raios gama, é o que imaginei. Algo verde e grande, né? Droga. Em todas as naves, hein? Nó. Que horror. E aí a batalha foi ganha. O personagem do Rui passou a jogar com mais vantagem. O personagem do Murilo passou a conseguir parar de controlar os sensores e engenharia e potência de escudo e de canhões da nave mãe. Na defensiva passou para ofensiva. E foi fabuloso. Eles ganharam assim, de lavada. E logo depois o meteoro acertou porque como ninguém estava detectando nada, o meteoro acertou o hangar, mas tudo bem, isso seria para o próximo jogo, né? Mas assim, acontece. Eu fiz com que isso assim, a cada turno uma coisa acontecendo, e o personagem do Neto sabendo tudo que estava acontecendo porque estava na ponte de comando. Então cada um fez uma coisa completamente diferente em turnos e participaram do combate. Que é assim que eu faço uma batalha épica. E cara, é a mesma coisa para combate medieval. A diferença é que eu não gosto de separar os jogadores. Se vocês olharem o site da Wizards, eles sempre estão falando assim: never split the party. É o mote da quarta edição. Nunca separe o grupo, cara. Na verdade é o mote do D&D, né, cara? Você nunca separa o grupo. Tá. Então vamos analisar então Não, deixa eu acabar. A ideia é que é o seguinte: num combate medieval, você vai fazer a mesma coisa, exceto que os 4 jogadores vão estar juntos e vão estar lutando com o mesmo grupo de monstros ou de soldados do exército inimigo. Acabou de vencer esses? Olha em volta. Quem vocês querem engajar? Contra quem vocês querem lutar? Vai pro próximo. Aí vai pro próximo. Se o mago estiver longe, por exemplo, no batalha de cerco, tem um cara nos portões, um cara na torre e o mago tá nas amuradas. Aí alterna em turnos, cada um fazendo uma coisa. É muito simples. Cansa. Puta merda, como cansa. Mas é muito simples fazer combate em massa. Eu não sei o que as pessoas reclamam. É porque cansa. Tá, vamos dar uma analisada então. Primeiro, não é porque é uma batalha gigantesca que você precisa controlar 500 unidades. É uma batalha intensa formada de pequenas batalhinhas. Então, você narra o que o jogador tem em volta. Tá vendo? Isso no modelo 1. Isso. Basicamente o que o Marcelo descreveu é o modelo 1. Ok. Então você não precisa descrever a batalha inteira. Narra a batalha do jogador montando todo o cenário em volta. Como ele falou, urgência, naves em todos os lugares. Você vê o seu amigo no rádio: meu Deus, Mayday, tem alguém na minha cola. Aí você vai pra ajudar o cara e de repente vai assim: não, meu Deus, tem mais gente aqui. Chances aleatórias de ser atingido. No caso de um combate medieval, você pode rolar pra ver alguém que chegou pelas costas. É uma versão do combate em massa do encontro aleatório, né? Segundo ponto, todo mundo se sentiu útil. O combate em massa no modelo 1, todo mundo tem um papel e esse papel precisa ser seguido. Isso é o mais importante. Se você está seguindo o modelo 1, né, que a ação acontece em real time, cada um vai precisar estar agindo. No AD&D, que nem ele falou, todo mundo tá junto. Mas, por exemplo, em cenários modernos, né, você pode ter pode estar com o sniper em cima da torre esperando o tanque passar. Você pode ter um que está se infiltrando no meio do exército para colocar a bomba no tanque. Você tá escrevendo comandos, né, cara? Na verdade, eu tô descrevendo o Resgate do Soldado Ryan.
Você pode estar um lá na trincheira enfrentando os batalhões e você pode ter um, sei lá, colocando bomba. E aí cada um tem sua ação no seu turno, uma coisa que ele tá fazendo. Aí vai ser cansativo, vai. Sempre cansativo pro DM, mas é importante que os jogadores não percebam isso. Tá, agora uma pergunta. Então, a gente falou bastante do modelo 1. Ele é o melhor para ser usado? Eu acho, definitivamente. É difícil acontecer nos outros modelos, por exemplo, mesmo quando o jogador participa da estratégia, quer dizer, o personagem do jogador participa da estratégia, ao fim e ao cabo, por mais que ele tenha organizado a estratégia, ele vai estar lá no meio da muvuca. Eu acho que como é RPG, não é um jogo de tabuleiro simplesmente. Era o que eu ia dizer. Esse o método 3 você vai acabar jogando um jogo de tabuleiro. Você pode pegar D&D Minis e falar, agora isso aqui é o combate. Assim como o antigo Star Trek da FASA recomendava que o combate em naves usasse o jogo de tabuleiro de Jornada nas Estrelas. Então, eu acho que essa parte do narrar o micro do que está acontecendo com o personagem é fundamental em qualquer modelo. Só que fica aquela questão no ar. Como então eu vou narrar o choque entre os exércitos? Como que eu vou narrar o macro, então? Eu penso que no macro uma coisa muito importante é o mestre dar atenção não só aos exércitos, às tropas, o que tem nesse exército, né? É também dar atenção para o clima, para o relevo, para a geografia. Isso conta muito em qualquer batalha. A composição da cena, basicamente. A composição da cena. Isso não só ajuda muito e altera muito a batalha, como também ajuda na criação de estratégia, né? Quando os jogadores forem criar determinada estratégia, vai contar, o que tem ao redor? Tem montanha, tem lago, tem um castelo, tem uma base nuclear, tem um aeroporto. Isso conta muito, isso é muito importante dar atenção. Mas eu acho que você tem que fazer isso. O DM, você como DM é que tem que criar essas situações. Jogadores nesse sentido, eles dependem muito do que o DM está narrando. Então, você vai narrar, como no exemplo do Neto, pro jogador que está plantando bomba, por exemplo, você vai narrar para ele, por essa rota pode ser por onde os tanques estão passando, você está vendo uma passagem destruída ali e um fosso de esgoto aberto. Quer dizer, isso. Você vai dar as condições para o jogador setar uma estratégia. Beleza, então pera um pouquinho. Tem um esgoto aberto debaixo da ponte, eu vou colocar bomba lá. Porque a hora que passar explode. Quer dizer, é importante você fazer com que o jogador pense que a estratégia foi dele. Quando na verdade você já tinha pensado em 3, 4 maneiras possíveis e apresentou essas opções pro jogador. Não, ele escolheu uma. O que ele tá falando é no caso de exércitos mesmo. A movimentação de exércitos. O jogador está controlando mais de um personagem. Isso, tá tropas. falando do macro agora. Entendi. O jogo macro. Quer dizer, virou um jogo tabuleiro. Virou um jogo tabuleiro. Uhum. Então eu acho que no método 1, que eu coloquei, e no método 4, o jogador não vai saber o que está acontecendo na Grande Guerra. Ele só vai ver o resultado depois. Uhum. No método 2 e no método 3, ele vai jogar a Grande Guerra. Então deixa eu falar uma coisa antes, não vou esquecer. Outra coisa importante é que o resultado das batalhas, das escaramuças individuais dos jogadores no método 1 independem do resultado da guerra. Eles podem estar sempre vencendo, sempre sendo vitoriosos e acabar, não tem mais inimigos em volta e se dar conta Mas o exército deles perdeu. Exatamente. Pode acontecer. Quando você tem batalha de exército mesmo, vai acabar se tornando um jogo muito parecido com o jogo tabuleiro, mas o mestre pode narrar de forma que, como se estivesse narrando uma historinha, um filme. Vai contando mais ou menos o que está acontecendo. Os exércitos se embatem, você vê que o seu exército está perdendo gente por causa dos arqueiros dos inimigos que estão sobre a colina, jogando uma chuva de flecha no seu exército. Isso pode ser narrado. Agora, eu em particular, eu faço um pouco diferente a minha escaramuça, o meu combate em massa no método 1. Porque eu faço uma bagunça desgraçada. Isso tem tanto a cara do Rodolfo. Mas verdade, né, cara? Mas eu faço uma bagunça muito mais no floreio do que nas regras, no que realmente está acontecendo. Às vezes eu delimito, por exemplo, 4 combatentes para cada um deles, para cada um dos jogadores. Só que eu descrevo 60. Eu faço coisas assim, tem muito personagem, inimigo e aliado fantasma no meio do jogo. E eu narro o que eles estão fazendo, o que eles passam perto, flecha que vem de lugar nenhum, tiro que vem de qualquer lado, não dou tempo para eles respirarem, vou narrando rápido. E faço aquela coisa. A minha ideia, a minha melhor narração de um combate em massa foi que depois da guerra os personagens dos jogadores se levantaram de um campo de cadáveres. Eles estavam enterrados num monte de cadáveres e saíram de cima.
Era o Peri, né? Eu acho legal aquelas coisas assim. Teve um cara que ele tropeçou nas tripas de um cadáver que estava embaixo dele, caiu no chão, começou a lutar com o adversário, os dois caídos no chão. Um aliado dele veio, pisou na perna dele porque não estava vendo ele no chão. Ele começou a ser pisoteado pelos próprios aliados que estavam avançando enquanto lutava com o inimigo no chão. Esse é o Rodolfo. Esse é o Rodolfo. Eu faço espirrar sangue, eles não sabendo de onde vem. Às vezes eu faço eles tomarem um dano mínimo. Você perdeu um de dano. Do quê? Ah, você não viu de onde veio, mas alguma coisa te cortou. Caramba, é verdade. Fantástico fazer isso, cara. Adorei. Alguma coisa te arrancou um pedaço, você não sabe o que que é. Eu faço eles perderem a noção de quem é aliado e quem é inimigo. Às vezes eles dão umas porradas, o cara fala, sou eu. Opa, por causa da confusão da batalha. Faço quando tem o choque entre exércitos. O primeiro avanço entre os exércitos acaba sendo tacar coisa, né? Eu taco laser, eu taco pedra, eu taco flecha, eu taco panela, eu taco coisa no outro. Taca aliado, taca... O arremesso especial do Wolverine, né? Quando eu faço o choque, chega um momento ou outro que vai acontecer o choque. Eles vão partir para o combate mais próximo. Eu adoro fazer o choque daquela cena do Coração Valente. Um exército correndo contra o outro. Só que quando eles se embatem, eu faço o personagem jogador perde noção de em cima, embaixo, esquerda e direita. Porque ele sai rolando por cima ou por baixo da turba que vem correndo. E é nesse tipo de velocidade, com esse tipo de detalhe, esses floreios, que às vezes... não, você quer deixar os caras loucos, né? São floreios porque às vezes não vai causar dano algum. Nem conta lá, são fantasmas que eu tô narrando. Mas só pra dar aquela sensação de confusão, de muita gente, de baderna, de bagunça. E claro, eu faço voar muita tripa, faço voar muito sangue, dedo. É uma O nego composição... morre, ele se caga todo. Você, né? com certeza, se mija. É uma composição de cena à la Rodolfo, né? Uma coisa que eu já usei uma vez, lobisomem, né, pra variar, foi um combate em massa, mas só pros... Tipo, era em massa pros inimigos, os jogadores eram apenas 4. Nossa. É a cara de lobisomem isso. Então, eram os 4 jogadores num corredor, na porta de uma caverna, defendendo. E veio uma legião de espíritos malditos. Sabe, a lá 300 de Esparta? Beleza. Então, tipo, não tinha como eu narrar o combate micro, porque era muita gente. Então, o que eu fiz? Eu e os jogadores começamos a descrever as cenas. Tipo, beleza, tá pulando 3 em cima de você, o que você faz? Ele, não, eu me esquivo de um, uso fúria pra aumentar minha velocidade, ataco o outro, uso meu dom. Então, nas 3 primeiras rodadas foi só bate-bola. Né? O que o jogador falava que estava acontecendo. Então foi um... Mas você permitiu que eles descrevessem um pouco da ação também, que eles fossem meio foi, narradores. E no final de 3 turnos de combate, eu rolava uns dados pra ver qual que tinha sido o dano. Legal, cara. Boa ideia. Então, eu falei, beleza, vocês enfrentaram 20 inimigos, vou jogar 20 dados de dano, dividido entre os 4. Que aí, tipo, deu 8 de dano. Um falou, não, tudo bem. Nessa parte eu pulei na frente pra tomar um ataque pelo outro. Então, eu descrevi esse meio combate em massa, simplificando as regras, porque não dava pra usar as regras de lobisomem nesse caso. Uma ótima no combate medieval que eu já usei, desculpa te interromper, mas Não, lembrando mas de uma eu cena, já tinha parado. os exércitos brigando, de repente, Agora caiu uma mas eu te pedra. interrompendo agora. A sua ideia foi muito boa, né? Gostei, eu não tinha pensado nisso. Danos aleatórios. É uma versão power do Rodolfo, né? O lance é você tentar tirar a complexidade e deixar algo mais simples. Só que isso você tem que usar para jogadores que estejam acostumados com você como mestre. Porque alguns podem achar que você tá roubando, né? Qual que é o seu exemplo que você lembrou agora? Não, tô rindo sozinho dessa aventura que eu narrei, desse combate em massa que eu narrei. Teve uma hora que eu falei, nossa, eles têm que ficar com medo, né? Aí caiu uma carroça do céu, do lado do personagem jogador. Caramba, e matou uma galera. Como assim que é uma carroça? E matou gente ainda. Matou gente dos dois lados, né? O cara falou, de onde veio isso? Eles estão atirando com catapultas. Carroças, Rodolfo! Não vai dar tempo de desenterrar uma pedra, eles estão atacando o que tem. Né? O outro jogador falou, nossa, daqui a pouco ele vai começar a tirar cavalo, né, gente? Olha, eu achava que as vacas tinham sido as piores coisas que o Rodolfo já tinha jogado em cima de alguém. Eu acho que vaca é pior ainda, mas... Eles começaram a tirar carroça nas catapultas. Não, a carroça teria sido pior se a vaca não tivesse sido jogada em cima de um avião, né, cara? É verdade, né? Tinha esquecido que a vaca tinha sido usada pra derrubar um avião. Tipo, o Gárgula, onde era o demônio, né?
O demônio supersônico. Rápido pra caralho. Beleza. Bem, no episódio de hoje você viu. Previously in Vozes. No episódio de hoje você viu como criar combates em massa. 4 tipos de combate em massa. Combate em massa micro, onde o jogador participa da ação sem ter noção da batalha em volta. Combate em massa tipo 2, onde o jogador é um general e participa da estratégia ativa dos exércitos. Combate em massa nível 3, onde o jogador participa da criação da estratégia, mas não do combate. E combate em massa tipo 4, onde o jogador participa da descrição da estratégia e participa da batalha micro, sem saber o resultado final. E o 0? E temos o tipo 0, É, Bom, onde você evita todo esse confronto, todo esse trabalhão e vai jogar uma coisa mais simples. o que eu acho a principal dica é não tenha medo do combate em massa, simplifique o máximo que der. Descreva bastante. Valorize o combate. Valorize em o combate, descreva, dê pra ele o floreio, a intensidade que ele merece, mas não se complique com regras, com personagens, com números e dados. Simplifique o máximo que der. Dê bastante atenção a cada um dos jogadores, né, dos personagens, que eles façam algo de útil no combate. E se for o caso, se não for legal pra história, evite o combate em massa. Isso aí, com bastante tripas e cadáveres cagando. vamos soltar agora a nossa primeira contribuição para os mini-shows, para a nova série de mini-shows do Voz da Terceira Terra. O Renato de Recife mandou pra gente o piloto dele, que foi aprovado, ficou muito bom, cara. Olha, eu tenho que admitir que o nome foi a cerejinha do bolo. Ele Lobisomens Lobisomens na Frota Estelar. Lobisomens na Frota Estelar. A ideia dele é misturar, pegar... O lance é que ele falou, a gente tá sempre enfiando lobisomem, no meu caso, ou Star Jornada nas Trek, Estrelas. em tudo quanto é episódio. Então a proposta dele é conseguir pegar uma coisa e pegar um cenário ou um sistema e colocar num contexto diferente. Que ele fez, neste primeiro episódio, a ideia dos X-Men Noturnos, Rodolfo. Ele desenvolveu a ideia. Que medo, né? Beleza, vamos Bem, lá. vamos Ele desenvolveu a ideia dos X-Men Noturnos. Solta aí, Netão. Lobisomens na Frota Estelar. Olá, ouvintes do Vozes da Terceira Terra, aqui é o Renato de Recife e esse é o primeiro Lobisomens na Frota Estelar. O nome, obviamente, é uma brincadeira com o Neto e o Marcelo, que sempre encontram alguma maneira de falar de lobisomem e de Star Trek, independente de qual seja o tema da sessão. É isso que eu pretendo fazer nesse bloco. Escolher um determinado sistema ou cenário e abordá-lo a partir de uma perspectiva diferente. Eu acredito que se você é o mestre do jogo, o jogo pertence a você. Você não é obrigado a usar o jogo da maneira que está escrito no livro básico. Não é porque o Mutantes e Malfeitores diz que é um RPG de super-heróis que eu obrigatoriamente tenho que narrar e jogar aventuras de super-heróis. Bem, para esse primeiro bloco eu escolhi falar sobre uma coisa que já virou uma piada recorrente no podcast, que é a questão dos X-Men Noturnos, ou seja, utilizar o Vampiro à Máscara como um jogo de super-heróis. Apesar do Rodolfo ter tido uma experiência traumática com isso, como ele relatou num dos episódios de Pizza e Guaraná, eu acho que é algo que é possível fazer e que, se você fizer bem feito, vai ser uma ótima experiência para você como narrador e para os seus jogadores. Bem, em primeiro lugar, você precisa falar com seus jogadores e ver se eles topam isso, para você não ficar com a fama de narrador maluco, como aconteceu com o pobre cara que narrou pro Rodolfo. Uma vez que seus jogadores topem fazer esse tipo de campanha, o que você faria? Criar uma cidade de vampiros, controlada por vampiros, como é já clichê nas crônicas, na qual eles controlariam vários setores da sociedade, com exceção do mundo do crime, ou seja, eles controlam a política, controlam a justiça, controlam a mídia, controlam a economia, mas não têm nenhum controle sobre as máfias e gangues da cidade. Inclusive, há décadas que os anciões vampíricos da cidade tentam se aproximar dos chefes do crime, das gangues, para poder controlá-los, ou então tentam infiltrar carniçais e lacaios nessas organizações e não conseguem.
o que leva muitos deles, inclusive, a acreditarem que os chefes do crime sabem da existência dos vampiros e sabem como eles trabalham. Bem, uma vez que os vampiros não conseguem controlar o crime, a atitude mais lógica seguinte seria exterminá-lo. Mas é claro que nenhum ancião vai querer arriscar seu pescoço enfrentando criminosos com metralhadoras. Afinal, para isso que existem os neófitos. Como o vampiro, pelo menos para mim, é um jogo de politicagem, isso seria a principal motivação para os jogadores trabalharem como combatentes do crime, ou seja, os anciões chegariam para vampiros recém-abraçados e ofereceriam a eles a oportunidade de crescer dentro do mundo político da cidade, de ganhar status, de ganhar propriedades, de ganhar lacaios, desde que eles empregassem suas habilidades para combater o crime. Os vampiros naturalmente têm uma vantagem sobre os seres humanos pela questão das disciplinas, pela questão de poderem absorver dano letal, pela questão de se recuperarem mais rapidamente com pontos de sangue. Unindo isso a informação, equipamento, transporte e todo o apoio logístico que eles teriam dos anciões, realmente haveria uma possibilidade de eles formarem um grupo eficiente de combate ao crime. Não seria uma questão de serem super-heróis bonzinhos e que estão defendendo os ideais da justiça, nada no estilo Batman. Tipo, vou combater o crime para proteger a população. Não, eles estariam atuando por puro interesse de ganhar prestígio na sociedade. Numa crônica assim, você estaria unindo ao mesmo tempo a ação típica de uma crônica de supers com a politicagem típica de uma crônica de vampiro. Bem, esse foi o primeiro Lobisomens na Frota Estelar. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que o pessoal do Vozes aprove. E se tudo der certo, teremos outros pela frente. Até lá. Lobisomens na Frota Estelar. Você viu, né, Rodolfo? Então, realmente, os X-Men Noturnos pode ser uma boa ideia. Cara, eu até fiquei com vontade de jogar os X-Men Noturnos. Ai. Olha, eu acho que valeu bastante o trabalho do Renato. Conseguiu transformar uma coisa meio esdrúxula até numa coisa legal, né? Não, ficou coerente, ficou interessante, cara. Mas tinha uma diferença. Quando eu joguei, como narraram pra mim os X-Men Noturnos, que era um jogo de Vampiro à Máscara. Não. Era um jogo com sistema de Vampiro à Máscara. Era Marvel com sistema de Vampiro à Máscara, né? Exato. Tinha aquele detalhe ainda, porque o nosso Xavier Nosferatu, ele queria provar pro mundo que... salvar o mundo que nos odeia, né? Provar pro mundo que os vampiros podiam ser bons e não todos vilões. Você tá jogando com mutantes, né? É verdade. Cara. Por coincidência, a mutação de todos era mais ou menos parecida, né? Cara? Mudava só um efeito aqui, um efeito ali. E pronto, né? Não, mas beleza. Bom trabalho, Renato. Bem bacana. Adoramos essa primeira contribuição. Esperamos receber... Ele ainda não deu, né, a frequência que vai ser o Lobisomens na Frota Estelar. Vamos ver com que frequência ele vai nos mandar. E esperamos as colaborações de próximos ouvintes. Muita gente já comentou comigo, ou no MSN, ou no Twitter, dizendo assim: eu tô com uma ideia, só não tive tempo de gravar ainda, não sei o quê. Gente, manda bala. Vocês viram que do Renato foi só ele falando. Não teve edição nenhuma. Eu nem filtrei. Deixei do jeito que tava, porque tava legal. Vocês não tem que se preocupar. Se tiver muito ruído, pode deixar que eu filtro. Se não, por exemplo, do Renato eu não filtrei, porque ao filtrar ia dar uma reverberação, ia ficar parecendo que tá falando dentro do banheiro, sabe? Eu optei por não filtrar, mas a qualidade da captação dele tá boa. Lobisomens na Frota Estelar no banheiro. O que acontece quando lobisomens da Frota Estelar tentam usar o banheiro na forma criminosa? Nossa, tá bom. Chega de episódio por hoje, vamos para o Voz de Fundo. Vozes da Terceira Terra é uma licença Creative Commons 2.5 Brasil. Atribuição, uso não comercial, vedada criação de obras derivadas. Para mais informações, acesse o website www.vozes.terceiraterra.net. Visite os fóruns TPK Brasil para conhecer os melhores podcasts de RPG do Brasil. O endereço é tpkbrasil.net. A primeira coisa que eu preciso falar é que eu falei uma coisa umas, 2 ou 3 semanas atrás, e esse pedaço de áudio sumiu. Eu publiquei o episódio 2 semanas atrás, falei, caramba, ficou faltando isso sobre os podcasts.
Aí, no da semana passada, eu ativamente procurei por essa faixa de áudio e ela desapareceu. Eu não sei o que foi. Em algum momento, alguma limpeza que eu fiz, um dos filtros que eu passei, eu acabei cortando, eu falando dos outros podcasts. Então é por aí recentemente. A gente falou bastante da volta do ZBcast, que agora é notícia fria, não compensa mais falar. Aquilo sumiu, cara. Sumiu aquilo que eu falei. Não sei que fim levou. Mas aí, ainda vale a pena dizer, na verdade é até melhor dizer agora, porque quando nós gravamos o Novas Crônicas, estava só com o episódio 0. E agora já eles lançaram o 1 e o 2, que eu ouvi no fim de semana e achei muito legal. O Novas Crônicas é do André Cutalion e outros 3 ou 4 caras, que nós não conhecemos só o André Cutalion lá na Sim, RPG Com. Cutalion e Senhora Cutalion. Eles gravam com a turma deles lá e é muito legal. Eu tinha ouvido o piloto primeiro, logo que saiu. Na verdade nem chamava Novas Crônicas, chamava Cutalion's Podcast ainda. E eu ouvi, e apesar de ser gravação com celular, aquela gravação que nem o nosso primeiro episódio, depois de um tempo você esquece, né? Você esquece que tá ouvindo com qualidade de telefone. Eu achei muito legal a história. O que ele fez depois, que eu acho isso foi fantástico, isso é digno de nota, ele editou fora todas as rolagens, cara. Só que ele editou de uma maneira tão boa que você não percebe. Parece que tem 3, 4 pessoas sentadas contando uma história, sabe? Com um narrador, mas assim, sem rolagem de dado. Parece que as coisas acontecem naturalmente. Ficou fenomenal. Ele colocou música de fundo, condizente com a ação, né? Virou uma radionovela, né? Ele fez uma radionovela. Ficou muito bom, cara. Que uma música condizente com o que tá acontecendo, com abertura, com encerramento. E aí foi muito legal que no final, como se fosse erros de gravação, ele coloca as rolagens que ele tirou. Que eu custei entender, eu fui entender o sistema que eles estão usando agora no 2, que ele fez a mesma coisa. No final, com as rolagens, dá pra perceber que eles estão usando o GURPS. Mas tá muito bom, cara. Meu Deus, Cutalion, GURPS! Não! Mas você vê como as rolagens não entraram no caminho da interpretação. Ficou muito bom. O que eu não entendi é que a história do episódio 0 para ali, num cliffhanger, mas no episódio 1 ele começa uma outra história. Então eu não sei se está acontecendo no mesmo mundo, depois eles vão voltar naquela história. São até personagens diferentes, isso eu não entendi. Mas ficou muito legal. E a partir do episódio 2, eles estão gravando, parece que estão gravando com microfone, então o áudio melhorou muito. Não precisava, o áudio, tipo assim, a qualidade, o conteúdo tá tão bom que a qualidade da gravação em si era secundária. Mas agora eles mudaram, estão gravando com microfone e tá bem melhor. Não que precisasse, mas tá muito bom. Eu recomendo 100%, cara. Fortemente recomendado, porque tá um barato. Ah, você tá ouvindo? Tô. Nossa, muito bom, cara. Tô adorando aquilo lá. Nossa, só eu que não ouvi, não escutaram. Eu vou escutar o mais rápido possível. Não, e são episódios curtinhos, 30, 40 minutos. E acaba o 1 logo quando vai começar um combate. Aí o 2, um combate inteiro, termina com eles recuando pro castelo. Ficou muito massa. Outro que é digno de nota, vale dizer, é o Paragon's Radio, que já saiu o seu episódio 0, piloto. Ficou muito legal. É um formato bem diferente, mais parecido com podcast norte-americanos. Mas assim, eles cobriram a Gen Con. Foi fantástico. Eu, por causa do casamento, não tive tempo de cobrir nada da Gen Con, nem Twitter. E eles fizeram resumo pra mim. Foram mais de 1 hora falando da Gen Con. Adorei. Espero que saia sempre. Eu não sei, até o fechamento dessa edição não tinha saído outro. Talvez eles façam mensal, sei lá, mas não saiu. Um que tá produzindo material que nem um maluco é o Tio Nitro, com o Nitrocast. Já tá no 6 e com 2 especiais. A partir do 3 ou do 4, eu não tenho certeza, ele mudou a música de começo, cara. Ele fez uma música, ele mesmo, ele mixou. Parece que alguém tava enchendo o saco dele a respeito de música com direito autoral. Um chato aí que fica... Eu não sei... É o Marcelo, né? O Marcelo. Eu não sei quem foi. Mas, cara, e foi muito bom, porque ele fez uma musiquinha do começo que foi muito engraçada, né, cara? Ficou ótima. E a qualidade da edição dele, até comentei com ele, ele tá editando mais cuidadosamente. Tá ficando legal, porque não parece que tá editado. Essa é a melhor maneira de você editar. Você edita sem a pessoa parecer sem a pessoa perceber que editou, né? A pessoa fala assim, nossa, esse cara gravou direto, que nem a gente, né? São 6 horas de edição pra parecer que não tem edição nenhuma. E tá muito bom, ele já lançou 2 especiais, o review do Guia do Mestre, que saiu agora em português. Foi legal, achei que eu ia ouvir sem prestar atenção, foi surpreendente, tipo assim, foi uma boa resenha, realmente, pra quem não comprou ainda, ao ouvir pode decidir se vai comprar ou não. E depois ele falou sobre Dark Sun, cara, foi quase 1 hora contando a história do mundo, ficou muito legal. Que foi exatamente o que a gente não queria fazer quando a gente falou de Dark Sun, até para outras pessoas fazerem isso, né? Exatamente, porque agora serve como um suplemento. Pra quem não conhece, pra quem não faz ideia, e o Tio Nitro é muito fã de Dark Sun, ficou ideal. Como vai sair agora e ninguém conhece, vai ouvir do Tio Nitro e vai ficar empolgado. É verdade. E aí eu faço um plug sem vergonha aqui e recomendo, depois de ouvir o do Tio Nitro, ouvir o nosso episódio sobre Dark Sun. E ficou muito bom também. Foi um jogo muito legal. E assim, você escuta do Tio Nitro as 2 partes,
O Neto adora aquele. A gente tem que voltar nesses personagens. Quando sair Dark Sun, a gente tem que jogar é. com esses caras. O meu elfo, caçador de Triqueen. Agora, o legal é assim, você escuta o que o Tio Nitro fala sobre exatamente como jogar em Dark Sun. Aí depois você escuta o nosso, sobre como não jogar em Dark Sun. Como deixar tudo bem mais exótico. 2 pontos de vista, ué. A partir deste episódio, o nosso áudio, esperamos, vai ter melhorado um pouco. Estamos com mais microfones, nossos microfones agora estão com afros, né? O do Rodolfo tá até com aquele negócio que espreia na cabeça, assim, pra ficar brilhante. Como é que chama aquilo? Laque. Não, gente. New Wave da vida. Tá? É aqueles negócios pra parecer que tá molhado, sabe? Então esperamos que a qualidade do áudio É que eu tenha tô melhorado. babando do microfone. Estamos agora mais parecido com rádio mesmo, né? Cada um com seu microfone, com o Black Power em cima do microfone e falando quase engolindo. Ao invés de café, a gente tem copos de Coca-Cola. Eu espero que continue assim. Vamos ver se o áudio melhorou. Os testes que nós fizemos ficou muito bom. Né? Os testes agora para valer, vamos ver como é que fica na prática. Nós estamos com novos banners. Essa mudança de layout já deveria ter acontecido há meses, eu só lembrei de fazer agora. Estamos com novos banners, agora com tanto o logotipo novo quanto uma fotografia nova, feita pelo Daniel Franco, lá de Franca. Agora a gente não tá mais infringindo nenhum direito autoral, mesmo. E ficou muito bom, né? Ele não só tirou uma foto nova pra gente, usando a esposa como modelo. Ele é fotógrafo, um fotógrafo profissional de Franca e grande amigo nosso. E como ele fez um logotipo novo, porque o nosso logotipo não dava muito certo, não era muito plástico, não dava pra usar em camiseta, não dava pra usar em caneca. E ele fez um novo, que já tá lá exibido no site. Muito obrigado, Daniel, isso é tudo mérito dele. Valeu aí, mano. O que mais? Sim, o Cauê mandou uma postagem pra gente, né? Ele falou que não era um plug, não era pra divulgar, mas é claro que nós vamos divulgar. Ele publicou no blog Paragons uma postagem baseada naquela história do seu paladino de Bahamut. Você leu? Eu li, fantástico, cara. Você viu que ele mudou o título? Era Paladino, mais como que é? Space Marine. Paladino e Space Marine. Que era Paladino mais Bahamut igual Rorschach. Não, era Paladino mais Space Marines igual a Bahamut, e ele mudou para Paladinos mais... Era Paladino mais Bahamut igual a Space Marines. Agora ele mudou, Paladinos mais Rorschach igual a Bahamut. Ele mudou o título e ficou mais condizente com o que ele tá falando. Ele se baseou naquele personagem do Neto, do meu jogo de D&D, e fez uma postagem sobre isso, cara. Ficou muito bom. É que eles estão fazendo tipos de paladino. Ele tava fazendo uma série de postagens sobre tipos de paladino. E ele criou um tipo de paladino baseado no que eu tinha falado, que é aquele paladino vilão. Até o Arquimago perguntou em que sessão que a gente fala isso. É na sessão de vilões. É verdade, tá certo. A gente tá falando de vilão e eu comento se aquele paladino não é um vilão. E ficou muito bom. Ele deixou claramente o que eu tinha pensado por cima. Era aquele paladino que não causava problema, né? O que matava todo mundo. Ele era o João Carrasco. E um ladino.